Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma palavra revelada que Deus nos trouxe ao nosso coração. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, no versículo 8, que nos diz: O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Hoje eu quero falar com vocês sobre o vento, a figura do vento. O vento que leva e o vento que traz. O vento leva algumas coisas e o vento também traz algumas coisas. Assim como o vento, embora ele é invisível, ele é identificado pelo seu sonido, pelo seu som. Assim também o Espírito Santo ele é observado pela sua atividade sobre os nascidos de novo e pelo seu efeito sobre eles. A Bíblia nos fala sobre um redemoinho, um grande redemoinho que veio e levou Elias para o céu. O redemoinho é nada mais, nada menos do que um forte vento. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1 e 11. Vamos estar lendo? Nos diz assim, segundo Reis, capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu para Gilgal. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11 diz: E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O vento na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo se manifestou com o som de um vento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Mas é bom refletirmos também que nem todo vento Deus está, isto é, nem todo vento Deus está operando, agindo o seu poder. Quando Elias estava na caverna, veio um vento e um terremoto, mas Deus não estava no vento. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, diz: E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto também. O Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então nós aprendemos que nem todo vento Deus está presente nele. É necessário nós, por exemplo, tomarmos cuidado com os ventos de doutrina, conforme o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 4, onde ele fala sobre a unidade da fé, onde ele exorta a igreja que a igreja deveria ser unida na fé. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 14, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina,
pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então nós observamos aqui nesse texto que quem dá pastores, obreiros, evangelistas, enfim, a igreja é o próprio Deus. E é necessário tomarmos cuidado com os ventos de doutrinas, que são falsos ensinos, ensinos dos homens e ensinos de demônios. O vento, ele pode ser forte, ou seja, veemente, impetuoso, ou fraco. Ele pode representar também problemas. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, nos diz que quem fica observando o vento nunca semeará. Ou seja, quem fica observando as circunstâncias nunca vai projetar nada, nunca vai fazer nada, vai ficar na mesmice. Às vezes, o vento vem para nos levar de volta ao propósito de Deus. Foi isso que aconteceu com Jonas, quando ele estava fugindo do propósito de Deus. Deus enviou um forte vento sobre aquela embarcação. Jonas, capítulo 1, no versículo 4, você pode estar lendo na tua Bíblia. O vento forte, ele vem para mudar a direção. Às vezes, Deus envia o vento para que possamos clamar a Ele. Jesus, ele acalmou o vento forte da tempestade que seus discípulos estavam enfrentando. Aquele vento veio para revelar quem eles eram. Revelou aos discípulos que eles eram limitados, que eles eram sem fé e que eles não conheciam de fato quem era Jesus. O vento revelou o poder de Jesus sobre o mar e sobre todas as coisas. Em meio às crises, nós descobrimos quem realmente somos, a nossa estrutura. Percebemos que somos totalmente dependentes de Deus. Que Deus venha abençoar a tua vida. Receba essa palavra sobre o teu coração e um bom final de semana.